Olá, mulheres, bom dia. Hoje nós vamos estar encerrando a leitura do livro de Esther, esses devocionais sobre o livro de Esther. Até aqui, quanto aprendizado nós tivemos, né? Acho lindo isso, como que Deus fala com cada uma de forma singular, de forma única. Cada uma que leu aqui, Deus falou algo ao seu coração. Cada uma que se dispôs a ler tem algo para falar daquilo que o Senhor ministrou ao coração. E aqui no capítulo 10, que é o capítulo que encerra esse livro, é um capítulo bem pequeno, com apenas 3 versículos. Mas o que me chama a atenção é que são 3 versículos contando sobre a honra a Mardoqueu. Como o rei Assuero honrou Mardoqueu e o que ele fez com isso, né? Com essa honra que ele recebeu. Vou ler rapidinho aqui para vocês. Diz assim: o rei Assuero lançou um tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todos os atos do seu poder e da sua bravura. E a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei exaltou, não estão escritos no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o imediato ao rei Assuero, em grande entre os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, buscando a riqueza do seu povo e falando da paz a toda a sua semente. Ao longo da história a gente viu que esse homem, ele sofreu perseguição, enfrentou o medo da morte, ele enfrentou várias situações difíceis. Teve que cuidar de Esther sozinho, né? Para um homem cuidar de uma menina sozinha, a gente sabe que até hoje tem algumas dificuldades. Imagina naquele tempo preparar alguém. E a gente vê que ele sofreu durante o caminho, né? Durante a história toda. E o final termina com honra. Então a gente vê aqui que Deus provou o coração desse homem. Ele não se rendeu à idolatria, ele não se rendeu ao medo, ele não se curvou diante de ninguém. Ele manteve a cabeça erguida. Ele sim orientava, dava ordens a Esther, até o momento em que ela se posiciona e ela diz o que tem que ser feito. E nesse momento que ele poderia dizer, não é assim que vai fazer, é assim, poderia se impor como uma autoridade que ele era sobre ela. Ele reconhece a autoridade que estava sobre a vida de Esther como rainha. E ele faz exatamente aquilo que ela faz, sendo submisso, sendo humilde. Então, Mardoqueu, ele tem várias características aqui. E por causa dessas características dele, de ser um homem que tem um coração que não é idólatra, um coração disposto a salvar o seu povo, um coração submisso, um coração obediente, temente ao Senhor, esse homem, ele é honrado. E não é uma honra qualquer, né? Aquele homem que estava ali para ser enforcado praticamente. E depois disso tudo, ele se torna uma autoridade, ele passa a ter autoridade dentro do reino. No verso 29 do capítulo 6 vai dizer assim: então escreveram a rainha Esther, a filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu com autoridade para confirmar essa segunda carta de Purim. Então a gente vê aqui que ele tinha uma certa autoridade ali também. E depois ele passa meio que a liderar esse povo, né? Ele passa a ser estimado por esse povo a quem ele ajudou, pelos seus irmãos em Cristo. E ele busca pela riqueza do seu povo, ele busca ajudar o povo. E fala de paz sobre aquele lugar. Um cenário que antes falava de morte, de destruição de todo o povo judeu, agora é declarado pela boca de Mardoqueu paz. Paz sobre eles e paz sobre a descendência deles.
E trazendo isso para a nossa realidade, né? A nossa casa, aquilo que nós enfrentamos, né? De batalhas, a forma com que nós enfrentamos, como nós estamos lidando com as dificuldades do dia a dia, o posicionamento diante disso, né? Se nós estamos nos rendendo às coisas dessa terra, desse mundo, ou se nós estamos de fato obedecendo à voz do Senhor, é que vai determinar, né, aí o nosso destino, vai determinar a honra do Senhor. A gente não deve fazer buscando honras. Honras não se busca, né? Honra é algo conquistado através de muita renúncia daquilo que você vai escolhendo ao longo da sua vida. E não é algo que você espera, é algo que acontece. Deus, ele é assim. Então, Mardoqueu resistiu a isso tudo, e nós também temos capacidade vinda do alto para resistir, para não ser uma idólatra. Muitas vezes idolatria não é só uma pessoa famosa ou algo do tipo. Às vezes nós idolatramos coisas, né? Idolatramos o nosso trabalho, os nossos filhos, nosso marido, pessoas da igreja, líderes. Nós colocamos isso tudo acima de Deus, nós queremos agradar mais pessoas do que a Deus. Isso também é idolatria. Isso é se curvar diante de alguém e não diante de Deus. E quando essas coisas nos dominam, nós vivemos uma vida muito aquém daquilo que Deus tem para nós. Então olhe para dentro de você, olhe para dentro da sua casa. Como você tem se posicionado dentro dela? Será que você tem sido uma referência? Essa pessoa abriu mão de adorar ídolos, essa pessoa abriu mão de coisas, essa pessoa adora a Deus. Será que eu e você temos sido um exemplo como Mardoqueu foi, de uma pessoa que enfrenta até mesmo a morte, para não se curvar diante de uma situação em que não ia agradar ao Senhor? Isso é muito forte, porque diante da morte, o natural é temer. E esse medo da morte pode trazer, muitas vezes, ao nosso coração uma rendição a coisas que não eram para a gente se render. Coisas que o Senhor já declarou que não é o que agrada a Ele. Então, esse homem posicionado fez com que a rainha Esther também se posicionasse. E depois ele ainda passa a ser estimado no meio do seu povo. Eu queria que vocês trouxessem, sempre que tivesse a palavra povo aqui, que vocês trouxessem para a casa de vocês. Porque hoje é o nosso território, é o nosso povo. A não ser que você seja um líder, que você tenha muitas pessoas que você lidera, aí você traz tanto para sua casa quanto para as pessoas que você lidera. Mas traga isso para sua realidade. E que você seja uma pessoa estimada, uma pessoa que passou por vários momentos, mas se manteve firme, não desistiu, não se curvou diante de deuses, não se curvou diante de homens, não se curvou diante das dificuldades. Uma pessoa que permaneceu, que lutou pelo seu povo, que levantou o seu povo, ou seja, você responsável por levantar a sua família. Talvez tenha alguém dentro da sua casa que vai ter um posto falando de hierarquia, de cargos, talvez maior do que o seu, mas você vai ser usado para que essa pessoa, nesse determinado cargo, exerça exatamente o papel que Deus a confiou. Então, nós somos o tempo todo testados, não a somente cumprir o nosso papel como cristão, mas a levar outros a cumprirem também o seu propósito de vida, aquilo que eles foram chamados para fazer. Então, eu quero fazer uma oração, agradecendo ao Senhor por esse tempo, por tudo que nós aprendemos,
Pai, muito obrigado por esse tempo, por essas 2 semanas de aprendizado, por essas 2 semanas em que o Senhor falou conosco, que o Senhor nos deu chaves aqui para um novo posicionamento, para um novo tempo com o Senhor. Coloco diante do Senhor cada casa, cada lar aqui representado, Senhor, para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, viver os propósitos do Senhor para as nossas vidas. Nós queremos dizer que nós te amamos e que o nosso coração esteja sempre, sempre voltado para o Senhor, independente da circunstância. Que o nosso coração escolha sempre, Pai, te adorar, te servir, ainda que isso nos custe. Abençoa, Senhor, a cada família aqui, que nós estejamos totalmente posicionadas no centro da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, Pai.